Olá, graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos retornando para darmos continuidade ao segundo módulo, Mudança de Vida combatendo a depressão, com o tema principal, Como vencer o desânimo. Há momentos em que simplesmente nos sentimos desanimados. As coisas não estão indo bem e há problemas inesperados que nos atormentam. Apesar de nossas boas intenções, tentamos avançar em uma área da nossa vida, mas caímos e nos perdemos. E tudo isso, inevitavelmente, nos faz desanimar. E eu lhe faço uma pergunta neste exato momento. Como, então, podemos superar o desânimo? Neste propósito de 4 dias, sendo hoje o segundo, você o descobrirá. Antes de continuarmos, vamos agradecer ao Senhor pela palavra que está nos concedendo no dia de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta oportunidade, por estarmos tratando de um tema tão importante que se chama depressão. O desânimo, nos últimos anos, principalmente período pós-pandemia, tem arrastado multidões ao desânimo por conta do desemprego, finanças, saúde, doenças, relacionamentos. Mas eu creio que hoje o Senhor está nos concedendo uma oportunidade para angariarmos este propósito diante dos nossos olhos, a vir garantir a nossa vitória. Em nome de Jesus, muito obrigado mais uma vez. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, peço inicialmente que se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe. Se você está em outras redes sociais, por favor, nos ajude com a divulgação do nosso trabalho. Amado e amada, servo e serva do Senhor. No segundo dia, eu trago a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. E a palavra diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Olha que lição de fé que o apóstolo Paulo está nos condicionando neste segundo dia, falando sobre o desânimo. Como eu disse inicialmente, precisamos ter fé. Este é o título do dia de hoje: fé. Por trás da palavra grega doxa, glória, na cabeça judia de Paulo, está a palavra hebraica kavod, que significa tanto glória quanto peso. Logo, em comparação com o peso imenso da glória, toda tribulação se torna muito leve. O fruto final é o nosso viver eterno ao lado do Senhor Jesus. Paulo chama de leve e momentânea tribulação o que muitos de nós chamaríamos de sofrimento quase impossível de ser experimentado pelo ser humano. Algo necessário para a teologia de missões é a inclusão do estudo do sofrimento. É inegável que sofreremos e que não há lugar para analgesia na vida.
O hedonismo busca a vida sem dor, mas uma fantasia que não tem respaldo nas escrituras sagradas. A renovação do homem interior é maior desejo de todos os missionários que sabem que são passageiros nesta terra, cuja pátria está no céu. Está nos céus. Se o coração estiver forte, a obra continua, ainda que os sofrimentos sejam imensos. A comparação é entre o homem exterior, o corpo, e o homem interior, a alma. Prestou atenção? O fortalecimento do ser interior é o que dá a tônica do ministério. Irmão, por que você está trazendo tantas informações falando sobre o grego, falando sobre a questão da analgesia? Por que você está falando isso tudo? Olha, veja bem, se eu não compreendo o que está sendo passado através do propósito, que sentido faz da gente ficar aqui externando uma orientação? Primeiramente, eu trago o que a palavra diz no dia de hoje. Fizemos um estudo rápido. E agora vamos para a reflexão no nosso interior, a mensagem que será inserida no nosso interior para que o nosso homem interior compreenda que o que Deus tem para nós, o que Deus tem reservado neste momento no qual estamos passando. Veja bem, eu trago aqui uma questão prática. A questão do homem interior e exterior. O homem exterior, mais uma vez, é o nosso corpo físico, sujeito à decadência que vai caminhando para a morte por causa da mortalidade e aflição da vida. Compreendeu? Coloca aí uma coisa que você sempre escuta, as questões carnais. O homem interior é o espírito humano, o nosso ser interior que recebe a vida espiritual de Cristo. Embora nosso corpo envelheça e decaia, experimentamos a renovação contínua, mediante a outorga constante da vida e poder de Cristo, cuja influência capacita a nossa mente, nossas emoções e vontade a se conformarem com a sua semelhança e propósito eterno. Aqui há uma chacoalhada para que você abra os olhos. Continuando, leve tribulação, peso externo de glória. As aflições e as privações suportadas na vida dos que permanecem fiéis a Cristo são leves em comparação com a abundância de glória que temos em Cristo. Tem gente que faz a opção por seguir a tendência do mundo, de colocar um dente de alho atrás da porta, de colocar sementes na mesa. Aí, olha, o que não falta é inspiração mundana na vida das pessoas. Mas voltando aqui, essa glória já está parcialmente presente, mas só no futuro será experimentada plenamente. Quando alcançarmos a nossa herança no céu, poderemos dizer que as tribulações mais severas não eram nada em comparação com a glória do estado eterno. Não devemos, portanto, desesperar-nos, perder a esperança, nem deixar nossa fé diminuir em meio aos nossos problemas. Compreendeu agora? Não devemos, portanto, desesperar-nos, perder a esperança, nem deixar nossa fé diminuir em meio aos nossos problemas. Olha,
não tem como fugir dos problemas. Será que isso é melhor? Que é o melhor possível? Muitas pessoas presumem que é. Muitos pensam que sua maior alegria e felicidade mais profunda acontecem entre a sala de parto e o velório. Será que isso é o melhor para nós? Para o cristão, este mundo é ruim o bastante. Olha, eu lhe imploro a inclinar seu coração para esta verdade da Bíblia, que é o tema de hoje. Porque as promessas de Deus são inquebráveis. A nossa esperança é inabalável. Não caia nas artimanhas do diabo. Olha, a perspectiva com que enfrentamos os obstáculos que surgem em nosso dia a dia é determinante para o nosso desenvolvimento pessoal e para o bem-estar da nossa alma. É plenamente possível que as tragédias da nossa vida tornem-nos, preste atenção, hein? Tornem-nos mais fortes, ao invés de debilitar-nos, mas apenas se deixarmos o poder divino trabalhar em nosso interior. Em meio às dificuldades, meu irmão, minha irmã, é essencial lembrar-nos que os nossos sofrimentos, por mais terríveis que sejam, não se comparam à glória que há de vir. É algo que tem que estar sempre em nossa mente, pois nos traz grande consolo. Além disso, esta perspectiva nos ajuda a deixar de viver a maneira egoísta, centrada em nós mesmos. Quando se crê na eternidade, passamos a viver de maneira diferente, pois entregamos a nossa vida pelo próximo. Ao agir de acordo com as orientações divinas, como posso ajudar alguém hoje? Faça essa pergunta. A quem posso inspirar a ir mais longe? Ser espiritual implica em considerar que a nossa vida vai além do que os olhos podem ver. É muito mais do que acender velas, queimar incensos e invocar energias cósmicas. Eu acabei de falar aqui que tem gente que coloca dente de alho, tapete do lado ao contrário, placa invertida. Nada disso tem efeito. Escolhe mudar o seu foco das coisas temporais para as coisas eternas. As coisas que estão lá no alto disponíveis para nós. Eu sei que muitas vezes não é fácil continuar, eu sei disso. Situações estressantes acontecem na vida de todo mundo, na minha também. Ninguém está isento. Apesar de sentirmos que muitas delas não precisariam acontecer. E eu também já me questionei quanto a isso. Às vezes, até parece que a intenção é realmente nos provocar. Nessas horas, preste atenção, nessas horas, temos que lembrar do propósito que temos de sermos pessoas melhores, que seguimos os ensinamentos de Cristo e que temos que fazer com que o mundo seja um lugar melhor. Não podemos simplesmente olhar para a situação atual e desanimar. Não dá. Não dá para desanimar. Se queremos que algo seja diferente no futuro, precisamos agir agora, neste exato momento. Não podemos achar que as coisas vão mudar para melhor espontaneamente. Olha, meu irmão, minha irmã, eu estou aqui
todos os dias, há mais de 5 anos, acreditando na obra, caminhando, as dificuldades vão aparecendo, é a despesa do projeto, são as ocorrências que acontecem, são os impedimentos, são doenças, são as questões das finanças, as brigas temporais do relacionamento, a conspiração, é a questão do trabalho, é a questão da ação na justiça, são várias coisas. Se queremos que algo seja diferente no futuro, precisamos de agir. Tem que ser agora, agir agora. Não podemos achar que as coisas vão mudar para melhor espontaneamente. Por isso a Bíblia nos ensina nunca desistirmos. Nunca desistirmos. Não podemos desistir. Olha, algumas pessoas gostam de observar os pássaros brincando e por isso constroem pequenos comedouros no quintal para atraí-los, podendo durante vários meses desfrutar da visão dos amigos emplumados, se alimentando e sobrevoando ao redor. Até um falcão achar que o refúgio de pássaros é a nossa reserva particular de caça. Irmão, o que tem a ver isso que você está falando sobre comedouro, atrair pássaros, falcão? Olha, assim é a vida. Bem, quando nos assentamos para descansar, algo ou alguém vem para perturbar os nossos ninhos. Por quê? Perguntamos, a vida precisa ser um vale de lágrimas? Ouvimos muitas respostas a essa antiga pergunta, mas ultimamente deveríamos nos satisfazer com apenas uma. Toda a disciplina do mundo é fazer de nós filhos, para que Deus possa ser revelado a nós. Quando nos tornamos como crianças, começamos a confiar, descansando unicamente no amor do nosso Pai Celestial, procurando conhecê-lo e ser como Ele. Preocupações e tristezas podem nos seguir todos os dias de nossa vida, mas não podemos desistir. Não podemos. Não podemos. Não podemos desistir. Não podemos. Então, como não nos regozijarmos com tal fim em vista? As delícias do céu excederão em muito as dificuldades desse mundo. Pensa nisso, meu irmão, minha irmã. A vida não é tão fácil assim. Se fosse, não teria necessidade, não teria com que Jesus descer do seu trono celestial para o sacrifício aqui na terra. Vocês perceberam que desde o início do segundo propósito, do segundo dia, do segundo módulo, até agora, nós falamos em não desanimar? Porque está inserido dentro da fé. Quando se tem fé, não se desanima, persevera. Olha, no primeiro dia estávamos aqui falando sobre o fogo. Se lembra? Do churrasco. Primeiro dia falamos lá do churrasco. Estávamos conversando ontem que para haver fogo deve haver oxigênio. Se lembra daqueles 3 pontos que eu falei? Todos nos lembramos do experimento da vela em um frasco fechado. Você se lembra? Se lembra que nós fizemos isso? Na escola, se lembra? Todos nós lembramos do experimento da vela em um frasco fechado.
Quando o oxigênio acaba, a vela se apaga. Do mesmo modo, quando a fé se extingue em nossas vidas, o fogo espiritual em nós se apaga. Quando paramos de crer em Deus e em suas promessas, desanimamos. Falei isso quase 20 minutos. Paulo escreveu em uma carta aos Coríntios para incentivar seus corações. Embora ele pessoalmente tivesse todos os motivos para desanimar e desistir, ele compartilhou uma verdade encorajadora. Não ficamos desanimados. Pelo contrário, embora por fora nos desgastemos, por dentro nos renovamos dia após dia. O que Paulo estava dizendo era transformador. Não importa quanto sofrimento você sofra ou quão desgastado esteja do lado de fora, você pode crescer por dentro e experimentar bênçãos. Mais tarde, na mesma passagem, Paulo fala dos sofrimentos visíveis que agora experimentamos como temporários e transitórios. Os problemas financeiros passam. As feridas que outros nos causam também são temporárias. Mas Deus quer que você se concentre na glória eterna, que vale muito mais do que todo sofrimento. Agora, na prática, como você faz isso? Olha, é uma batalha de fé. Não é fácil. Não. Deus quer que você não preste atenção ao visível. Deficiências, economia estagnada, doenças, problema no relacionamento, as traições que ocorreram no passado. Mas preste atenção ao invisível, sua fé, seu caráter, seu relacionamento com Ele, sua maturidade espiritual e emocional. O valor dessas coisas supera qualquer sofrimento temporário que você esteja enfrentando, meu irmão, minha irmã. Então, para experimentar esse fogo novamente e sair do desânimo, fortaleça a sua fé. Conheça, memorize e aplique as promessas de Deus à sua vida. Aumente sua fé observando mais a verdade dele. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba esta palavra para a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, sei que tens planos para mim e para cada um agora que está neste propósito. Mudança de vida, combatendo a depressão. Além do que possa pedir ou imaginar, Pai. Ajude-me a compreendê-los pela fé. Nos conceda sabedoria. Abra os nossos olhos, Jesus. Que venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. No nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre, meu Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que Deus te abençoe.